Olá, nesse vídeo eu vou resolver os exercícios da lista de expressões numéricas. Em todos os exercícios dessa lista, você precisa sempre prestar bastante atenção nos sinais de pontuação, né? A gente sempre deve resolver primeiro o que está dentro do parênteses, depois o que ficou dentro dos colchetes e por último o que ficou dentro das chaves. E se houver operações dentro desses sinais de pontuação, a gente sempre deve fazer primeiro as potências ou as raízes, depois as multiplicações e as divisões e por último as adições e subtrações. Também é sempre importante ficar muito atento todas as vezes que aparecerem frações, né? Conforme for a operação envolvendo as frações, a gente tem jeitos diferentes de resolver, tanto para a soma, como para a subtração, como para a multiplicação e também para a divisão. Se você seguir esses modelos aqui, em que as letras representam as posições dos números da fração, você sempre vai conseguir resolver facilmente as operações que envolverem frações. Então, na questão A, a gente não tem sinais de pontuação, então a gente só precisa ficar atento às operações. Tem que fazer primeiro o 20 dividido por 4, depois o 3 vezes 2 e o 15 dividido por 3. Isso vai dar 5 mais 6 menos 5, que é resultado 6. Na questão B, a gente já começa a ter os sinais de operações. Então, a gente tem o parênteses, tem colchetes e tem as chaves. Então, a gente deve iniciar as operações através dos parênteses. É claro que aquilo que não envolve o que está dentro dos parênteses, ou seja, por exemplo, aqui esse 5 vezes 2, que está dentro do colchete, a gente já pode ir resolvendo tudo ao mesmo tempo, para que a expressão numérica e a sua resolução não fiquem muito extensas no caderno. Você pode fazer várias coisas de cabeça, não tem problema nenhum, mas o importante é sempre, né, respeitar o sinal de pontuação e as operações. Fazendo isso, a quantidade de detalhes da resolução não tem problema. Então, nesse caso, olha só, dá para fazer aqui o 143 dividido por 11, que é 13, e já dá para fazer o 5 vezes 2, que é 10, tá? Depois soma aqui o 13 mais 7, que dá 20, e 20 menos 10 é 10. 38 mais 10 é 48, e 48 dividido por 6 é 8. Tá? Não tem problema se a sua resolução ficar maior. O importante é que você consiga resolver de forma ordenada, respeitando os sinais de pontuação e as operações. Na questão C, a gente só tem parênteses, mas tem dois, né? Então, aqui dentro desse parênteses, a gente tem que ficar atento, que é importante que a gente faça primeiro o 3 vezes 10, que é 30, dividido por 2, que dá 15. E nesse outro parênteses aqui, a gente tem que fazer primeiro 4 vezes 3, que é 12, e o 14 dividido por 7, que é 2. Depois é só fazer as adições e subtrações para chegar no resultado, que é 38. Na questão D, então é importante começar aqui pelo 24 dividido por 3, que é 8, e 8 menos 7 dá 1. A gente também já pode fazer o 5 vezes 2, que é 10. Depois sobra só adições e subtrações, né? Então, 12 menos 10 é 2, mais 1 dá 3, mais esse 5 dá resultado 8. Questão E, temos dois parênteses. Muito cuidado para não fazer aqui o 33 menos 8, né? Tem que respeitar a ordem da operação e fazer primeiro a divisão, que é o 8 menos 8 dividido por 4, que dá menos 2. Aqui também, nesse segundo parênteses, mesma coisa. Tem que fazer o 45 dividido por 9, que é 5. Então, a gente vai ficar com 32 menos 2, que é 30, 5 mais 8, que é 13, e 30 mais 13 menos 6 é 37. Na questão F, observamos que tem parênteses aqui e tem potências, né? Então, a gente também deve priorizar sempre resolver as potências inicialmente. Então, aqui também tem esse parênteses, 8 dividido por 2, que dá 4. Essa multiplicação por 4 fica para a próxima etapa. 3 ao quadrado é 9. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes, né? Então, 2 ao cubo dá 8. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25. E 4 elevado a 1, 4 apenas uma vez, continua sendo 4. Aqui na segunda linha, a gente ainda continua tendo os sinais de pontuação. Então, a gente faz primeiro 9 menos 8, que dá 1, e 1 vezes 16 é 16, aí fica 16 menos 25. Agora aqui a gente já pode fazer essa multiplicação, 4 vezes 4, que é 16.
O 16 menos 25 dá menos 9, né? Eu tenho 16, eu devo 25, então eu fico devendo 9. Menos 9 vezes 4 é menos 36. Aqui tem regrinhas de sinais da multiplicação, né? Negativo vezes positivo, o resultado é negativo. E 16 menos 36, então tenho 16, devo 36, eu fico devendo 20. Na questão G, a gente tem potências, então 3 ao quadrado é 9, 2 ao cubo é 8, 3 ao cubo é 27, porque é 3 vezes 3 que dá 9, 9 vezes 3 que dá 27. 2 ao cubo de novo que dá 8, 2 ao quadrado que é 4 e 4 ao quadrado que é 16. 9 menos 8 é 1 e 1 vezes 27 dá 27. Agora aqui a gente não pode fazer esse menos 8 mais 4 porque tem essa multiplicação aqui, né? Então tem que fazer 4 vezes 16, que é 64, e aí depois operar as adições e subtrações que tem ali, e aí dá com resultado 83. Na questão H, a gente tem potências novamente, ó. Então 4 ao quadrado é 16, 6 ao quadrado é 36, 2 ao cubo é 8, 2 ao quadrado é 4. Respeitando aqui os sinais de pontuação, a gente tem esse parênteses, e dentro desse parênteses não pode fazer o 10 menos 16 primeiro, tem que fazer a divisão. Então, 16 dividido por 2 dá 8. E 10 menos 8 dá 2, que está aqui, e esse é o 2 que está aqui. 36 desce, aqui a gente tem 8 dividido por 4, que é 8 menos 4, desculpa, que é 4. Dentro desse cochetes a gente tem multiplicação, então 2 vezes 2 é 4, 4 mais 36, 40, e 40 dividido por 4 é 10. Questão I, a gente tem essa multiplicação dentro do parênteses, 4 vezes 2 é 8, tem essa potência, 2 vezes 2 elevado a 4, que é 16, essa aqui que é 3 ao quadrado, que é 9. E dentro desse parênteses, 5 menos 2 resulta em 3. Dentro do parênteses, 18 menos 8 é 10. Aqui a gente tem essa multiplicação e essa multiplicação para fazer antes da subtração. Então, 16 vezes 3 dá 48 e menos 9 vezes 3 dá menos 27, porque é a regra de sinal da multiplicação de números inteiros. 10 vezes 3 é 30, 48 menos 27 é 21 e 30 mais 21 é 51. Questão J. A gente tem 4 ao quadrado, que é 16, 2 elevado a 4, que é 16. Dentro do parênteses, 10 menos 2 é 8, e 8 mais 8, 16. E 2 elevado ao cubo, que é 8. Dentro desse cochetes, 16 dividido por 16 dá 1, e aí a gente faz 16 vezes 1, que é 16, e 16 mais 8 é 24. Aqui eu digitei errado. Letra K, a gente tem vários sinais de pontuação e várias potências, então tem que fazer com bastante atenção. O 4 ao quadrado dá 16, o 3 ao quadrado dá 9. 16 dividido por 8 dá 2, aí a potência resolve depois. 1 elevado a 10 é 1 vezes 1 vezes 1, 10 vezes, então o resultado vai ser 1. E 10 ao quadrado é 100, então fica menos 100 porque é menos 10 ao quadrado. Dentro desse parênteses, a gente tem que resolver primeiro a multiplicação, 2 vezes 9, que é 18. Agora, 2 ao quadrado é 4. E aqui, mais 1 menos 100 é menos 99, né? Eu tenho 1, devo 100, fico devendo 99. 16 mais 18 é 34. 4 menos 35 é menos 31. 34 menos 31 é 3, 3 ao quadrado é 9, e 9 menos 99 é menos 90. Tenho 9, devo 99, vou ficar devendo 90. Questão L. A gente tem parênteses aqui dentro do cochete, né? Mas a gente pode fazer essa operação aqui, porque ela é independente do que está dentro do parênteses. Então, 10 menos 8 dá 2, 7 menos 4 dá 3. 2 mais 3 é 5, e 3 mais 5 é 18. M. 10 vezes 4 é 40. 2 vezes 3, que está dentro do parênteses, é 6. 40 mais 18 é 58.
6 mais 6 dá 12, e aí tem que cuidar aqui com esse sinal de negativo. E 58 menos 12 é 46. N. A gente tem aqui dentro do parênteses 7 vezes 10, que é 70, mais 4, 74. 74 menos 74 é 0, e 7 vezes 0 é 0. Letra O. Dentro desse parênteses, a gente não pode fazer o 5 mais 3, tem que fazer esse 3 vezes 8 primeiro, que é 24. Aí sim, 5 mais 24 é 29, 29 menos 10, 19. 19 dividido por 19, resultado 1. Letra P. Temos potências, que a gente precisa fazer inicialmente. Então, 2 ao cubo dá 8, 2 elevado a 4 é 16, e 3 ao quadrado é 9. 8 mais 16 é 24. 24 vezes 3, 72. 72 menos 4, 68. 68 mais 9, 77. Letra Q. Não pode fazer esse 3 mais 2, porque esse 2 está multiplicando todo o cochete. Então tem que resolver o cochete inteiro primeiro para multiplicar com 2, e só depois somar com 3. Olhamos aqui dentro para o cochete, tem 2 parênteses, e dentro dos parênteses tem potências. 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4, 5 elevado a 1 é 5, e 2 ao quadrado é 4. 9 menos 4 é 5, 5 menos 4 é 1. 5 mais 1 é 6. Agora sim pode multiplicar o 2. 2 vezes 6 é 12. 3 mais 12 mais 1 é 16. Na questão R, nós temos várias operações acontecendo em uma fração. E todas elas são potências. Se você resolver o 2 ao cubo, que é 8, 3 ao quadrado, que é 9, você vai acabar fazendo várias multiplicações e vai obter números bem elevados. Uma forma de escapar desse trabalho, de fazer cálculos com números muito elevados, é a gente perceber que a gente tem aqui potências de mesma base no numerador e no denominador. Então a gente pode cancelar, né? Porque olha só, 2 ao cubo está no numerador e 2 elevado a 4 está no denominador. Então, 2 ao cubo está no numerador e 2 elevado a 4 está no denominador. O que é 2 ao cubo? É 2 vezes 2 vezes 2. E 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aqui, como é uma divisão, a gente pode cancelar, tá? Então, esse eu cancelo com esse com esse e esse com esse. Sempre um fator do numerador por um fator do denominador. O que sobra? Sobra apenas um 2 no denominador, que eu coloquei ali, ó. Com o 3, a potência de base 3, vai acontecer a mesma coisa. A gente tem 3 ao quadrado no numerador e 3 no denominador. Então, 3 ao quadrado no numerador é 3 vezes 3 e 3 apenas no denominador. Então, aqui eu cancelo 1 por 1 e me sobra 3 no numerador. Com a potência de base 7, a mesma coisa. 7 elevado a 5 no numerador é o 7 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. 7 elevado a 4 no denominador é o 7 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Eu posso cancelar um fator do numerador por um fator do denominador. E vai me sobrar apenas um 7 no numerador. A potência de base 5 não tem, ela só aparece no denominador, ela não está no numerador também. Então aqui não tem o que fazer, a gente tem que resolver. Então 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Então 3 vezes 7 dá 21 e 2 vezes 25 dá 50. Por isso que o resultado é 21/50. Na questão S, a gente tem multiplicações e subtração. Então, a gente continua seguindo a regra das operações das expressões numéricas. Primeiro, a gente vai resolver as multiplicações. 2 vezes 1/4 é 2/4. 3 vezes 1/6 é 3/6. E aí, agora, a gente tem aqui uma subtração. Então, a gente olha lá para aquelas regras que nos ajudam a fazer operações com as frações. Aqui, o que a gente tem? O A é o 2 no nosso exercício. O B é o 4. O C é o 3 e o D é o 6. Como que a gente tem que fazer para operar? A gente tem que multiplicar cruzado
o A vezes o D, que no nosso exercício é o 2 vezes 6, que dá 12, e subtrair, porque a gente está fazendo uma subtração, pela outra multiplicação cruzada, que é o B vezes C, que no nosso caso é o 4 vezes 3, que dá 12. E o denominador é a multiplicação dos denominadores. Então, B vezes D, que no nosso caso é 4 vezes 6, que dá 24. Aí o que acontece aqui? 12 menos 12 é 0, né? E 0 dividido por 24 é 0. Na letra T, a gente tem a soma entre duas frações. Então, é a mesma regra da multiplicação que a gente fez na letra S. Porém, só que ao invés de diminuir, a gente vai somar, tá? Então, ó, 7 sextos mais 4 terços. O 7 corresponde ao A, o 6 corresponde ao B, o 4 corresponde ao C e o 3 corresponde ao D. O que a regra diz pra gente? Que eu tenho que multiplicar cruzado A vezes D mais B vezes C cruzado, e o denominador da resposta é a multiplicação dos denominadores, B vezes D. Então, vou fazer isso, ó. 7 vezes 3, 21. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 3, 18. 21 mais 24 é 45. 45 18avos dá para a gente simplificar por 9, né? Porque o 45 e o 18 são resultados da tabuada do 9. 45 dividido por 9 é 5 e 18 dividido por 9 é 2. Por isso a resposta final é 5 meios. Na letra U, a gente tem uma soma e uma subtração. E essa questão dá para fazer de duas formas diferentes. A primeira forma é você utilizar as regrinhas. Você vai fazer primeiro a soma de 5 dozeavos mais 5 sextos, e depois o resultado você vai usar a regra da subtração para diminuir 3 quartos. Porém, aqui tem um outro caminho que talvez seja um pouco mais simples, mas com certeza ele é mais prático. A gente percebe que 12, 6 e 4 são múltiplos entre si, né? Então, a gente vai alterar essas duas frações aqui para que elas fiquem com o denominador 12. Porque a hora que eu tiver todo mundo com o mesmo denominador, é só somar e subtrair os numeradores. Isso facilita bastante. Então, olha só, para eu transformar esse denominador 6 em 12, eu preciso multiplicar por 2, né? 6 vezes 2 dá 12. E aí eu tenho que multiplicar o numerador também. Então, 5 vezes 2 dá 10. Então, a fração 5 sextos, eu estou reescrevendo ela numa fração equivalente como 10 dozeavos. E se você tiver dúvida que é o mesmo valor, é só pegar a calculadora e fazer 5 dividido por 6 e depois fazer 10 dividido por 12. Você vai ver que vai dar o mesmo valor decimal. Ou seja, essas duas frações são a mesma coisa, só que elas estão escritas de formas diferentes. Aqui, ó, a fração 3 quartos, para o 4 se transformar num denominador 12, a gente precisa multiplicar por 3, né? 4 vezes 3 dá 12, e aí, consequentemente, multiplica o numerador também, 3 vezes 3 dá 9. Então, 3 quartos é equivalente a 9 dozeavos. Agora, como todas as frações têm o mesmo denominador, é só a gente operar os numeradores. 5 mais 10 dá 15, e 15 menos 9 dá 6. 6 dozeavos, a gente pode simplificar por 6. 6 dividido por 6 dá 1, e 12 dividido por 6 dá 2. Por isso, a resposta final é 1 meio. Na letra V, a gente vai usar a mesma estratégia que a gente utilizou na letra U. A gente vai transformar essas frações em frações equivalentes, todas elas com o denominador 9. Sempre é com o maior denominador, isso facilita bastante, tá? Então, 4 nonos se mantém. 1. Como é que eu posso escrever 1 como uma fração de denominador 9? É 9 dividido por 9, né? 9 nonos é 9 dividido por 9, que dá 1, é a mesma coisa. E 2 terços, para eu transformar numa fração equivalente com o denominador 9, eu tenho que multiplicar por 3. 2 vezes 3 vai dar 6, e 3 vezes 3 vai dar 9. Aí está todo mundo com o denominador 9, a gente só opera os numeradores. 4 mais 9 dá 13, e 13 menos 6 dá 7. E por isso a resposta final é 7 nonos. Multiplicação de frações.
Então, também é só multiplicar os numeradores e dividir pela multiplicação dos denominadores. Então, vai ficar 16 vezes 7 vezes 5, que é 560, sobre 15 vezes 14 vezes 8, que é 1.680. Isso a gente pode dividir tudo por 560 e chega na fração simplificada 1/3. Na letra X, nós temos a multiplicação de frações. Esse caso é uma das regras mais simples para a gente operar frações, porque é só a gente multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Então, vai ficar 18 vezes 2 vezes 22 sobre 12 vezes 28 vezes 9. Isso dá 792, 3.024 avos, e simplificando vai ficar 11,42 avos. Na letra Y, a gente tem a divisão entre duas frações. A divisão também não é muito complicada. É só a gente fazer a multiplicação cruzada, né? Olha só. Aqui a gente tem 4/5 dividido por 2/3. Na forma geral, o A corresponde ao 4, o B corresponde ao 5, o C corresponde ao 2 e o D corresponde ao 3. Então, a gente precisa multiplicar o A pelo D e deixar ele sobre a multiplicação do B pelo C. Então, aqui vai ficar 4 vezes 3, está aqui, e 15 vezes 2, está aqui. 4 vezes... E aí aqui a gente resolve, né? Normalmente, 4 vezes 3 dá 12 e 15 vezes 2 dá 30. 12 e 30 avos a gente simplifica por 6. A gente simplifica por 12. 12 dividido por 12 dá 1 e 30 dividido por 12 não dá 5. Desculpa, aqui eu fiz errado. A gente simplifica por 6. 12 dividido por 6 dá 2. E 30 dividido por 6 dá 5. A minha ideia inicial estava correta, eu que digitei errado ali. Mas já está arrumado. Letra Z, divisão de frações. Então, como a gente já viu na questão anterior, é só multiplicar cruzado. 14 vezes 3, que dá 42, sobre 3 vezes 7, que dá 21. E 42 dividido por 21 é 2. Nesse caso, o numerador e o denominador resultam numa divisão com resultado inteiro. Letra A'. A gente tem uma divisão e uma subtração. Então, a gente tem que fazer a divisão primeiro. E aí, para isso, vamos utilizar a regra da divisão das frações. Vou multiplicar cruzado. 1 vezes 20 sobre 4 vezes 1. 1 vezes 20 é 20. 4 vezes 1 é 4. E 20 dividido por 4 é 5. Então, 5 menos 10 é menos 5, né? Tenho 5, devo 10, eu vou ficar devendo 5. Nesse caso, a gente fazendo aqui a divisão do 20 por 4, a gente não precisa utilizar daí a regra da subtração das frações, né? Porque a gente fica com dois valores inteiros. Na questão B', a gente tem várias operações sendo realizadas no numerador e outra operação sendo realizada no denominador. Então, a primeira coisa é resolver essas operações. 2 vezes 1/4 é 2/4 e 7 vezes 1/6 é 7/6. 1/4 dividido por 20, a gente lembra que pode colocar 1 aqui embaixo e utiliza a regra da divisão de frações e vai multiplicar cruzado. Então, isso aqui vai ficar 1 vezes 1, que é 1, e 4 vezes 20, que é 80. Agora, aqui no numerador, a gente tem uma subtração de frações. Então, a gente resgata a regra também. Vai ficar como? 2 vezes 6 é 12 e 4 vezes 7 é 28. 4 vezes 6 é 24. E o 1/80 do denominador se mantém. 12 menos 28 é menos 16 sobre 24. E aí, para não ficar continuando com essa notação de fração sobre fração, a gente pode transformar essa barra aqui da divisão no sinal de pontuação de divisão. E isso ajuda bastante a gente, porque dessa forma aqui fica mais fácil da gente aplicar a regra da divisão de frações, que é fazer a multiplicação cruzada, né? 16 vezes 80 dá 1.280, 24 vezes 1 dá 24, e aqui a gente pode simplificar por 8, e aí o resultado final é menos 160 terços. A questão C' e D' é só armar e fazer a multiplicação, né? 0,2 vezes 0,3 dá 0,006,
e 31,4 dividido por 0,1 dá 3,14. A última questão também é com operações envolvendo números decimais e tem sinal de pontuação e operações para a gente cuidar. Então aqui primeiro dentro do parênteses, 2,1 mais 1,9 dá 4, aí fica 4 vezes 5. E menos 0,1 vezes 0,2 dá menos 0,002, e 4 vezes 5 dá 20. 20 menos 0,002 dá 19,98. Lembre que essa lista de expressões numéricas, ela possui várias outras formas de ser resolvida, porque algumas etapas aqui eu fiz mais direto, outras eu fiz com mais detalhes, e cada pessoa acaba fazendo também com um nível de detalhes ou de simplificações mais que se sente mais confortável, né? O importante é que a gente nunca pode esquecer, na hora de realizar esses cálculos com as expressões numéricas, sempre respeitar os sinais de pontuação e as operações, e quando houver frações, a gente fica atento a essas regrinhas que elas ajudam bastante a gente a prosseguir nos cálculos.